e sexualidade. A gente tratou da disjunção entre amor e as pulsões. A gente vai continuar na aula de hoje tratando das pulsões, só que eu vou procurar dar ênfase à sua fonte, que no caso é o corpo. Aliás, o tema da nossa jornada, né, é o corpo e seus destinos. Tem a ver, obviamente, com as pulsões, com o tema, com o título do artigo de Freud, As Pulsões e seus destinos, né? Então, vamos tratar dos destinos do corpo. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para convidar todos vocês para a nossa jornada, né? E dizer, olha, façam logo a inscrição, porque a gente descobriu que, apesar do formato online, o número é ilimitado de lugares. Então, quanto mais rápido vocês fizerem a inscrição, melhor. Tá? Bom, a pergunta-chave dessa jornada, né, é o que é o corpo para a psicanálise? Que é uma pergunta-chave que nos convoca ao trabalho, especialmente depois desse período pandêmico, onde ficamos por vários meses quarentenados em casa, sofrendo no corpo e na carne os efeitos dessa reclusão. Desde o confinamento, há aqueles que passaram a beber e fumar todos os dias. Outros fizeram da limpeza da casa e dos corpos um ritual obsessivo, ainda que não fossem neuróticos obsessivos. Alguns outros não cessaram, não pararam de comer. Há também aqueles que se tornaram esportistas, né, cultivando a beleza do corpo. Tem muita gente que começou a fazer muita ginástica depois desse confinamento, ou até mesmo durante o confinamento. Eu via muita gente caminhando e andando e correndo de máscara, entendeu? Sabe? Né? Todos ali muito preocupados com o corpo. Então, tem outros tantos que nunca se sentiram tão protegidos dentro de casa, amenizando uma fobia social que, em condições normais, trazia muitos obstáculos à vida. Ou seja, pessoas que eram fóbicas, né, socialmente falando, do ponto de vista social, e que, obviamente, esse sintoma ele aparecia, né, em condições normais, mas nas condições de confinamento ficou ótimo. É como se o sujeito nem estivesse mais. Então, algumas dessas manifestações claras da pulsão mostram o quê? O caráter insaciável da pulsão, cuja satisfação exigida e a satisfação obtida não coincidem. E daí o caráter insaciável da pulsão. A pulsão é insaciável. Por isso é que ela é constante, ela não para. Então, isso atesta o quê? Essa diferença entre a satisfação exigida e a satisfação obtida atesta que a pulsão não visa o objeto, né? Mas que, ao contorná-lo, ela retira uma satisfação do seu próprio circuito. Ou seja, a pulsão ela sempre se satisfaz. Quem não se satisfaz com a satisfação pulsional somos nós, né? Por quê? Porque é uma satisfação parcial, né? Nós, como os bons neuróticos, almejamos a satisfação total, né? Então, justo porque a satisfação obtida, essa satisfação não é... Por que a satisfação não é obtida? Porque a pulsão não visa o encontro com o objeto. Até porque o encontro com o objeto é impossível. O objeto da pulsão ele não é um objeto adequado. Ele não é o que a satisfação da pulsão não está no encontro com o objeto, até porque isso é impossível. Está no circuito pulsional. Porque ao contornar o objeto, como o objeto não existe,
O que a pulsão faz? Ela constrói um buraco, uma falta, né? Então, a pulsão, na realidade, é o seu circuito. E é dessa forma que ela se satisfaz. Então, já a consistência maciça do sintoma, sustentado pela fantasia, revela também a gramática pulsional privilegiada de cada um, se admitimos que o sintoma é gozo, satisfação substitutiva de uma pulsão. Então, o sintoma é uma das vicissitudes da pulsão, né? Sabemos que é um dos destinos da pulsão. E o que é mais importante é que, no final do seu ensino, né, o Lacan, em relação ao sintoma, vai privilegiar o gozo, né? Sem, claro, a questão significante é importante, mas ele vai privilegiar o gozo, ao ponto dele chegar a dizer: sintoma é gozo. O que sustenta o sintoma é o gozo. Claro, é a fantasia, né? Mas o sintoma em si é gozo. Essa é a definição do sintoma, né? Então, no final do seu ensino, você vai ver o Lacan realçando essa dimensão do gozo, e que é fundamental para a questão do corpo, né? Porque a gente só goza porque tem um corpo. A condição do gozo é o corpo. Sem corpo, não há gozo. Então, quando se fala de gozo, a gente está falando do quê? De corpo. Então, corpo e gozo são duas coisas indissociáveis, né? Não há como falar de gozo sem falar de corpo. Então, o sintoma, assim como a sublimação, é um dos destinos pulsionais. Lacan define o sintoma como um acontecimento de corpo. Em seu texto, Joyce, o Sintoma, de 1973. Ele vai falar uma única vez nesse texto. Depois ele não fala mais, né? Quem vai desenvolver realmente essa questão do sintoma como acontecimento de corpo é o Jacques Lamillard. Entende? Mas ele mesmo apresenta essa questão. O sintoma como acontecimento de corpo, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: se por um lado temos o sintoma como formação do inconsciente e, portanto, decifrável, por outro lado temos o sintoma como um acontecimento de corpo, que é regulado pelo registro do gozo. Indecifrável, gozo opaco, por excluir o sentido. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o sintoma, você tem a vertente, digamos, significante do sintoma, né? Portanto, articulável, né? O sintoma é passível de ser articulado, né? Em termos de significante, é articulável dentro da cadeia significante. Por outro, você tem o sintoma na sua vertente de gozo. E penso eu que a questão do sintoma como acontecimento de corpo tem a ver com a sua vertente de gozo, com o registro do gozo. Entende? E é isso que o Lacan está realçando. Ele vai... o que é mais importante no sintoma é aquilo que justamente escapa ao sentido, né? Não é o sentido. O sentido importa, mas em relação ao não sentido. Tá? Quer dizer, o que se visa não é o sentido, mas é aquilo que escapa ao sentido, né? Porque o sentido ele o que acontece, né?
Porque o Lacan está mais preocupado não com o sentido em si, mas o que faz com que o sujeito fique, que ele se prenda a esse sentido, né? Então você tem o gozo, né? Que de alguma forma é isso que vai, digamos assim, é isso que ele vai realçar cada vez mais no seu ensino, a questão do gozo. E toda vez que o Lacan fala de gozo, ele está falando do corpo, né? Então, aí advém a seguinte pergunta: qual a consequência clínica? Porque se trata de uma jornada clínica. Então, a gente precisa entender qual é a consequência clínica desta nova definição de sintoma. Bom, ou seja, primeiro, o que eu já falei, a ênfase maior recai sobre o gozo, ou seja, sobre o corpo, e não mais sobre o sentido. Onde a questão, o que isso quer dizer, fica subordinada a uma outra. O que isso satisfaz? Entendeu? Essa é uma mudança em relação à clínica, né? Antes, quer dizer, o tempo todo, a gente não pode dizer que uma é melhor do que a outra. Não, as duas coexistem e são importantes. Mas a ênfase está muito mais no o que isso satisfaz, do que o que isso quer dizer, né? Então, em uma análise, certamente se procura decifrar os sintomas. Mas o que se visa mesmo é o real do sintoma, que está para além do sentido. E é difícil a gente sustentar esse não sentido. Não é fácil. Né? Esse é o ponto, é o real do sintoma. É isso que se visa. Claro, eu não estou, de algum modo, desqualificando esse trabalho de decifração do sintoma. Isso é muito importante, né? De modo que, porque nesse trabalho de decifrar o sintoma, o que você tem, e que é condição de uma análise, é a implicação do sujeito com o sintoma. Então, nesse trabalho de decifração, ou seja, o que esse sintoma tem a ver comigo? Né? De alguma forma, o que ele fala de mim? Entendeu? E não tratar o sintoma como o discurso médico trata, como alguma coisa exterior ao sujeito, né? O discurso médico, ele foraclui o sujeito, né? O discurso da ciência. Ele simplesmente não... É como se ele não existisse, é como se reduz tudo ao biológico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em outras palavras, o que se visa é o gozo. E o gozo em si é impensável sem o corpo. Então, o corpo é condição do gozo. Isso é muito importante, e isso a gente vai tratar muito ao longo da jornada. Ou seja, a questão, o corpo é condição do gozo. Sem corpo, não há gozo, né? O próprio Lacan afirma, no seminário O Saber do Psicanalista, que não há outra definição possível do gozo que é anunciada. Qual é? O gozo isso é Lacan, é a relação do falacer, né, com o seu corpo. Então, essa é a definição de gozo de Lacan. Ele vai dizer que o gozo é a relação do falacer, já não é mais o sujeito, né? Ele fala do falacer, que tem uma mudança aí, né? O falacer, a gente pode dizer que é o sujeito, porque nesse falacer não é sujeito falante, né? Eu não sei nem saberia dizer qual é. Essa é o que... porque o que acontece? Sérgio, posso só dar talvez uma definição Pode. rápida?
do falacer, o falacer é um ser de fala, mas que tem que se virar com o seu corpo, tem que se haver com o seu corpo. Então, não é só o sujeito dividido, aquilo que um significante significa para outro significante. Está para além da cadeia significante, para além da cadeia da linguagem. É isso que o Lacan está valorizando no falacer. É um ser de fala, marcado pelo significante, mas que ele tem que se haver com o seu corpo, com o gozo, com esse gozo que o habita. Uma fala que vem do corpo. Não? Uma fala... não sei. Perguntando, uma fala que vem do que enlaça o corpo. Sim, sim. Que enlaça o gozo também, porque eu acho que o Sérgio vai falar também disso, dessa diferença entre o corpo vivo e o corpo mortificado. Enfim, só estou antecipando um pouco aí. Sim. Mas só para a gente poder lidar um pouco mais com esses elementos que se dão aí numa virada com o Seminário 20. A primazia do simbólico, a primazia do significante, lógico, anterior, já praticamente desde o Seminário 18, mas no Seminário 20 é quando ele fala mesmo do falacer e dá um outro estatuto para o sujeito, valorizando mais a questão do gozo. Do gozo, exatamente. Ele passa a não falar mais desse sujeito do significante, porque o significante é aquilo que representa o sujeito para um outro significante. Então, então, o que o sujeito é? Esse sujeito dividido que a Paula está falando. Ele é um intervalo entre o significante e outro. É um sujeito constituído entre... é um sujeito que se constitui a partir do significante. Entende? Nessa definição de sujeito, o gozo não está incluído. Esse é o ponto. Daí a questão do falacer. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, que o gozo é a relação do falacer com o seu corpo. Né? Então, isso é fundamental, isso dá uma virada, isso dá uma mudança, entendeu? Quer dizer, a questão do corpo, ela toma uma dimensão gigantesca. Né? É isso que a gente... Porque a gente fala muito de gozo, mas a gente esquece que o gozo está totalmente atrelado ao corpo. Sem corpo, não há gozo. Então é isso que eu estou tentando trazer, entendeu? Por quê? Porque em algumas manifestações corporais, o que você tem é gozo. E só gozo. E esse é o grande problema. Né? Porque são manifestações muito distintas, por exemplo, de algumas manifestações sintomáticas. Eu vou falar um pouco disso. Né? Então, continuando. O gozo é a relação do falacer. Sérgio, só me fala qual é o texto do Lacan que você citou aí, nesse trecho que você está falando. Pode repetir? Quando você começou a falar do falacer. Sim. No seminário Saber do Psicanalista. Entendeu? É um seminário que ainda está inédito. Não tem ainda publicação, mas a gente encontra. Né? Bom, continuando. Mas não podemos esquecer também que o corpo só é corpo em função da linguagem. Né? Porque eu estou falando muito de gozo, estou falando do corpo, mas a gente não pode esquecer, isso é muito importante, que o corpo só é corpo em função da linguagem. A incorporação da linguagem teria como efeito a produção do corpo. Então, a entrada na linguagem tem como resultado a produção do corpo, na medida em que o corpo não é um dado da natureza. O próprio Lacan chega a dizer, e é bonito isso que ele diz, ele fala assim, o corpo é a linguagem que o concede a vocês. Né? Então, a linguagem
né? A gente tem que, inclusive, ser muito agradecido à linguagem, porque ela é que nos deu o nosso corpo. Então, ele fala bonito, né? O corpo é a linguagem que o concede a vocês. Isso quer dizer o quê? Que o corpo toca o organismo, o desnatura, o modifica. Por isso é que podemos dizer que os animais não têm um corpo, eles têm um organismo. Então, o corpo, né, de início, você tem ali o organismo. E a incorporação da linguagem, né, por cada um dos sujeitos, tem como efeito o quê? O corpo. Então, a linguagem que nos dá um corpo, né? Então, isso é muito importante. O que vai fundar o corpo é a linguagem. Porque essa incorporação da linguagem, né, ela não é para todo e qualquer sujeito, né? Muitas vezes a gente vê aí o que acontece, por exemplo, nas psicoses, o que acontece no autismo, que há problemas em relação a essa questão da incorporação da linguagem. Algo ali não se deu, ou não se deu, digamos assim, do mesmo jeito que na neurose, entendeu? Então, essa incorporação, ela se dá de uma determinada maneira a depender da estrutura do sujeito, né? Então, no autismo, imagino que seja muito diferente essa incorporação pelo sujeito autista, enfim, ou pelo sujeito psicótico, né? Essa incorporação se dá de maneiras distintas, né? E, obviamente, e porque se dá de maneira diferente, distinta, tem efeito sobre o corpo. O que é o corpo no autismo, por exemplo? Vamos tratar disso ao longo da jornada. O que seria o corpo nas psicoses, né? Então, bom, então isso é muito importante, né? Porque eu estou falando de gozo, mas eu tenho que também falar da linguagem, porque é um simbólico, esse simbólico, né, que precede o nascimento, inclusive, do próprio sujeito, a própria existência do sujeito, né? Esse simbólico prévio ao próprio nascimento, né, que permite a incorporação, quer dizer, que permite que a gente incorpore a linguagem e tenha como efeito a produção do corpo. Então, assim, dizer que a linguagem funda o corpo é dizer que ele é admitido no simbólico como significante. Isso é muito importante. Dizer que a linguagem funda o corpo é dizer que ele, o corpo, é admitido no simbólico como um significante. E dizer que o corpo é um significante é dizer que o corpo é mortificado. Isso é incrível. Dizer que o corpo é um significante é dizer que o corpo é mortificado. Portanto, é um corpo que perdeu seu traço de vivente para ganhar algo de significante. A questão é, por que o corpo, digamos, o corpo simbólico, é um corpo mortificado, né? É um corpo sem vida. Lacan, em função, no texto, função e campo da fala e da linguagem, afirma que a palavra é a morte da coisa. Por isso que o corpo, como significante, é um corpo mortificado. Vocês entenderam? Porque a palavra é a morte da coisa, é que o corpo, como significante, é um corpo mortificado. E o que o Lacan vai dizer é o seguinte, que essa operação de mortificação do corpo nunca é completa. Ela deixa marcas, traços, faz efeito. E o principal efeito disso é o gozo. Como essa mortificação não se dá de forma completa,
o que escapa é o gozo. Esse gozo que retorna do real. Isso significa dizer, então, que não há gozo sem corpo e de que é preciso um corpo para gozar. Nesse sentido, podemos dizer que, enquanto o corpo morto está do lado significante, o corpo vivo está do lado do gozo. No lugar da cadeia significante, que mortifica o corpo, temos sua dimensão pulsional que o vivifica, enquanto corpo vivo, que goza. O corpo vivo é aquele corpo que goza. Então, a gente tem o corpo vivo e o corpo mortificado. O corpo vivo e o corpo morto. O corpo morto está ligado ao significante. E o corpo vivo está ligado ao gozo. Aí vem uma outra pergunta que eu me faço. Quais as consequências clínicas desse duplo entendimento da relação do significante com o corpo? Ora, a expressão fenômeno de corpo surgiu inicialmente na clínica das psicoses, estendendo-se posteriormente a uma grande variedade de fenômenos. Fenômenos psicóticos, fenômenos psicossomáticos, dores estranhas e toda sorte de fenômenos bizarros. A questão é a seguinte: será que poderíamos chamar tais fenômenos de sintomas? Caso contrário, qual seria a diferença entre sintoma e, por exemplo, fenômeno psicossomático? Isso é uma coisa que a gente discute pouco, essa questão do fenômeno psicossomático. Enquanto o primeiro, a gente pode dizer, no caso do sintoma, se articula a cadeia significante, o segundo não se articula a cadeia significante, que é o caso do fenômeno psicossomático. Uma outra diferença: nesse fenômeno há um substrato orgânico e, portanto, existe uma lesão. Ele se repete nas palavras de Patrick Vallard. Ele se repete em impulsos periódicos, como pulsações de gozo. E aí, gente, como se lida com um fenômeno, com algo que, na realidade, é da ordem do puro gozo? Como se lida com algo que não se articula a cadeia significante? Qual é a margem de... O que a psicanálise pode fazer? Porque nesses casos de fenômenos psicossomáticos, o sujeito não fala. Né? Quem já teve experiência com isso sabe que, é muito difícil o sujeito simbolizar aquela lesão. Falar alguma coisa, dar alguma palavra, é nada. Então, a sensação que você tem é de que se trata de algo da ordem do puro gozo, que exclui completamente a dimensão significante, a dimensão do sentido. Um outro ponto que eu acho que é importante a ser abordado é a questão do sintoma como acontecimento de corpo. Isso a gente também vai ter uma mesa que vai discutir essa questão. Né? Por exemplo, vou falar com vocês assim. Uma pessoa, por exemplo, que é tomada por uma vertigem quando lhe anunciam a morte de seu irmão. Outra pessoa cujos olhos se infeccionam a cada vez que vai falar em público. Outra ainda que é invadida por tremores ao falar de sua história. Bom, a gente pode dizer, trata-se de algo que acontece no corpo. Mas será que a gente pode chamar tudo isso de acontecimento de corpo?
Em outras palavras, o que é acontecimento de corpo? Será que tudo que acontece com o corpo é acontecimento de corpo? Essa é a pergunta, né? Então, para a gente finalizar a apresentação de hoje, a gente pode dizer o seguinte, e aí eu queria finalizar com alguma coisa mais da ordem do contemporâneo, né? Quer dizer, atualmente, a gente testemunha a tentativa do saber médico de elevar essa mortificação do corpo a um nível inimaginável, ao ponto de tratar o corpo como uma máquina previsível, controlável e livre de enigmas, eliminando assim o caráter significante do corpo. Até mesmo nas ditas patologias psíquicas, observamos uma abordagem da ciência que vai ao encontro dessa excessiva mortificação do corpo, na medida em que as doenças mentais elas vão sendo reduzidas cada vez mais ao seu aspecto biológico, retirando delas o seu caráter enigmático. E se as doenças são reduzidas à sua faceta biológica, não existe espaço para o sujeito e seu sofrimento. Com isso, o doente não tem o que falar. O médico só dialoga com o órgão afetado pela doença. Ele só necessita dos exames de imagem, prescindindo cada vez mais do caráter real, simbólico e imaginário do corpo. É isso aí, gente. Estou aberto às perguntas. Obrigado aí pela paciência. Vamos lá. Como é que está, Alexandre? Oi, Sérgio, tem alguns comentários aqui. Peraí. A Nadir colocou aqui. O falacer par lettre é mais do que o sujeito do significante, desde que envolve o imaginário e o real. O gozo está para além do significante. O gozo não passa pela linguagem. Acredito que o Sérgio está se referindo ao gozo que há entre o imaginário e o real. O gozo fálico não é no corpo. Comentário da Nadia. Tem um comentário da Sandra. Quer que eu leia o da Sandra agora? Lê também da Sandra. Sandra Etes. Lacan se refere ao falacer no campo do gozo, na vigência do real, para além ou para aquém do significante simbólico? Pergunta dela. Sim, mas espera aí. Veja bem, gente, olha só, uma coisa importante é o seguinte. Não dá para pensar o gozo fora da linguagem. Entendeu? Ao ponto de Lacan dizer que há gozo também ao falar, há gozo. Entende? Então, você não pode pensar o gozo. A gente tem que pensar o tempo todo a psicanálise em termos borromianos. Não há como você pensar o real sem o simbólico imaginário. Não há como você destacar o real. Você só pode, ainda que o real seja anterior ao simbólico, você só pode falar dele a partir do simbólico. Mas aí não é o Senão não tem como falar dele. É que eu não sei falar muito bem disso, é uma coisa que eu estou estudando, Sérgio. Mas é que seria como simbólico, ele existe, ele está ali, ele dá suplência, mas ele existe a esse gozo que está entre o real e o imaginário. Que aí é o gozo que se sente no corpo. Gozo fálico parece que ele está fora do corpo, porque não existe... tem uma tentativa de inscrição desse significante. Mas então, veja bem, Nadia, era assim, essa questão aí é complicada, né? Porque aí a gente já teria que entrar num outro campo, que é das fórmulas quânticas da sexuação, porque já é uma outra história, entendeu? Porque o gozo fálico, como o próprio nome diz, é desse gozo que a gente tem conhecimento, né?
Quando a gente fala de gozo, é sempre do gozo fálico. Claro que a gente supõe um outro gozo, mas esse é inalcançável. Esse é o gozo do outro, né? Mas o gozo fálico, ele está ali presente o tempo todo, entende? A gente não pode pensar essas duas coisas separadas. Nada disso a gente pode pensar separadamente. Tem que pensar sempre imbricado. Você tem que pensar a coisa em termos borromianos, entendeu? O próprio Lacan bota aqui, aqueles 3 anéis. Sim, entendeu? eu estou pensando ele borromianamente. É que eu estou pensando nessa coisa da existência do simbólico no gozo. Eu já não sei falar. Tem a Mas menor ele condição de falar disso. está ali, mas ele existe. Pois é. Bom, enfim. Vamos seguir um pouquinho em frente. Eu vou ficar com a sua questão, com certeza. Vamos em frente aí. Aí, Tereza Meloni, Abílio Tereza e Ana Meloni. Paula se inscreveram para falar. Vamos lá, Primeiro, Tereza. muito legal. E você começou a falar, e geralmente eu não acompanho muito, fico assim meio viajando, e vi no início da tua fala uma outra trinca, que não é o nó borromiano, que é a metapsicologia freudiana, dinâmico, topológico e econômico, né? E quando você falava de pulsão, eu ouvia muito pregnante a questão econômica. Quando você diz que a pulsão se satisfaz, ela se satisfaz por uma operação econômica, uma operação de desgaste, né? de redução de tensão, como Freud falava e tal. Bom, mas eu tenho uma questão e uma pergunta. A questão é a seguinte: tudo bem, a gente falou par lettre, a Ana Paula definiu, a Nadir retomou e tal, mas par lettre, quer dizer, ele usou, a gente fala ser, mas na verdade ele usou par lettre. Par lettre em francês é também conversação. E eu fiquei intrigada, né? Por que ele usou essa palavra, né? Para falar disso que a gente está tomando aqui como esse fala-ser, que seria essa operação que inclui o corpo, né? que alguma fala sobre o gozo do corpo. Né? Seria mais ou menos isso que eu entendi. Então, essa questão ficou. Por que ele usou par lettre? Né? Porque par lettre tem uma questão da fala e do ser. Você divide a palavra, fala, ser. Né? Mas o Lacan usa a palavra sempre com uma forma equivocada. Bom, a outra isso é uma questão. A outra é uma pergunta, porque quando você falou de fenômeno psicossomático, dizendo que ele não se articula na cadeia significante, ok. Eu fiquei me perguntando se o sintoma como acontecimento do corpo, se ele também não porta algo que também não se articula na cadeia significante. Né? Quer dizer, aí eu fiquei pensando, será que são coisas distintas ou são dimensões distintas da mesma coisa? Dimensões distintas da mesma coisa. Mas o quê? Na medida em que o fenômeno psicossomático, você diz, ele não se articula na cadeia significante. Aí eu pensei, mas o sintoma também se articula não todo na cadeia significante. Há algo do sintoma que também não se articula na cadeia significante. Né? E aí eu fiquei pensando se não seria dimensões distintas. Quer dizer, se em todos... bom, agora me veio outra ideia. Se numa análise o que se passa é transformar um fenômeno psicossomático num sintoma, num acontecimento de corpo, num poder falar. Entendeu? Eu estou dizendo a mesma coisa em dimensões distintas. É como se o sintoma fosse uma falação sobre aquilo que foi um fenômeno psicossomático. Eu tenho assim... a minha dificuldade é que eu acho que tem diferença entre... eu não sei se trata da mesma coisa, o fenômeno, né? Digamos assim, o fenômeno psicótico, por exemplo, eu não sei se o fenômeno é um acontecimento de corpo, entendeu?
eu alenquei várias coisas que acontecem no corpo. Então, a minha pergunta é, será que tudo que acontece no corpo é da ordem do acontecimento? Talvez sim, porque envolve gozo. Será? Eu sabia o que era sintoma e sabia o que era fenômeno psicossomático como coisas distintas. Depois que eu te ouvi, é que eu fiquei com essa questão. Eu não consegui mais dar essa discussão. Gente, eu não consegui avançar, eu só estou trazendo a questão, entendeu? Eu não consegui avançar justamente porque eu confesso a vocês que tudo isso tem muito de novidade para mim, entendeu? Essa questão do sintoma como acontecimento de corpo, eu nunca tinha me debruçado sobre essa questão, entendeu? Então, assim, aí eu comecei a ler várias coisas sobre isso. E o que eu pude articular é que eu trouxe hoje, entendeu? E aí me veio a questão do fenômeno psicossomático, entendeu? Que é alguma coisa que o Lacan trata muito no início do seu ensino, lá em 1940 e poucos, entendeu? Que ele começa, que são onde ele vai falar de fenômeno psicossomático a partir de um caso de hipertensão arterial, né? Sintoma como acontecimento do corpo traria uma outra questão de que corpo é esse que a gente está falando, porque aí eu fico pensando num sintoma da linguagem, por exemplo, né? Seria em que corpo estaria se dando esse sintoma? Que se apresenta uma coisa que eu cheguei a ler é o seguinte, é que o fenômeno ele tem um caráter de permanência, né? E o acontecimento não. Entende? No que diz respeito àquilo que acontece com o corpo, né? O acontecimento tem a ver com algo que é transitório. O fenômeno não, é algo permanente. Mas será que, ao começar a significantizar aquilo que é fenômeno, né, que é permanente, no que você começa a falar disso, colocar significante, ele vai se tornando transitório? E, olha, mil questões. Não, mas se você pensar na psicose, por exemplo, ali é permanente. Não tem nada provisório. A psicose, mas se você pensar num fenômeno, numa neurose, e o sujeito começa a falar da neurose, ele se transforma em sintoma. É uma tentativa de dar sentido, né, na hora que está falando, na hora que está... Não, isso quando você consegue dar um sentido. É o caso dos fenômenos psicossomáticos, onde o sujeito não consegue dar sentido algum àquela lesão. Sérgio, só uma pequena contribuição, porque é sobre isso, né? Mas isso que a Tereza está falando, eu entendo dessa maneira. O fenômeno psicossomático, ele não é um sintoma analítico, né? E numa análise de um sujeito psicossomático, né, que chega com um quadro psicossomático, aposta nessa direção, é fazer com que um fenômeno psicossomático se torne um sintoma analítico, porque aí ele pode ser falado e aí ele pode ser questionado. Sim, mas na prática, a prática é complicada. Mas eu acho que é possível. Mas é o que a gente tem que... O sujeito chega com uma pilha de exame médico, aquele envelope enorme, cheio de exame médico. Olha aqui, eu trouxe para o senhor ver. O que você faz? Gente, olha só, é a mesma questão. Você acha que há um sujeito... Essa é a pergunta. Será que há um sujeito, por exemplo, nesses fenômenos psicossomáticos? Essa é a pergunta. Quando eu digo sujeito, é porque assim, há uma diferença entre fenômeno psicossomático e sintoma. Entende? Não há a aposta é no sentido de podermos sintomatizar o fenômeno psicossomático. Beleza. Não há sujeito porque não há fala. Né? Pois é, exatamente. Vamos lá. Outras questões, assim, tem outras questões. É a Bíblia e a Ana Paula, né? Oi, Sérgio, tudo bom? Oba, tudo, Abílio. Quantas questões boas, hein? Que discussão boa, né? Não, assim, eu queria
queria retornar a um ponto anterior, não vou entrar na questão do fenômeno psicossomático, porque acho que a gente teria que ter mais tempo para discutir isso. Eu queria tentar trazer um pouco, simplificar até um pouco a discussão que a gente estava tendo antes, pensar que o sintoma ele tem, né, digamos assim, a dimensão do que é analisável no sintoma, a dimensão significante, né, aquilo que faz apelo ao significante, à significação, e aquilo, né, a dimensão do sintoma que está no real. Eu acho que, de alguma maneira, você trouxe esses dois aspectos. Né? Aquilo que do sintoma não é analisável, né? Está no real. Né? E me parece assim, que, na direção do tratamento, é muito importante que a gente possa se deter, esperar, aguardar, né? Que o sujeito possa fazer alguma coisa a despeito de que há algo no sintoma, né? que é não analisável. Né? Enfim, acho que muitas vezes a gente fica ali tentando o sujeito dizer alguma coisa, né? Tentando avançar, obviamente, né? Na via, né? Da significação, porque, de fato, há um gozo, há um real no sintoma que não é analisável. Né? Então, quando você traz essa perspectiva médica hoje, isso eu achei importante, porque as pessoas estão chegando, né, muito mais diagnosticadas e faladas, né, sobre aquilo que as acomete do que podendo falar. Há uma dificuldade muito grande hoje do sujeito poder falar realmente, né, aquilo que lhe causa sofrimento, que lhe acomete, né, como dor física, psíquica, né? Então, isso me chamou a atenção, essa questão que você faz, essa observação que você faz, né? Desses sujeitos que chegam, né, diagnosticados e, de alguma maneira, falados, né, pelo saber médico. Né? Esse sujeito que já vem, de alguma maneira, né, definido, dito pelo outro, né? Sem poder ele mesmo constituir uma implicação no sintoma, porque é evidente que a gente não elucida tudo da questão do sujeito com seu sintoma, mas o que esse sujeito pode dizer, aonde ele pode se implicar, né, na sua dor, no seu sofrimento, na sua condição de sujeito. Né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessa questão, como hoje, né, a questão da intervenção médica, dos diagnósticos, da medicalização, impediria ainda mais alguma possibilidade desse sujeito de se implicar simbolicamente, né, e se responsabilizar, né, naquilo que lhe acomete, em termos da questão do sintoma, do que ele padece, do que ele sofre. Entende? Foi o que eu fiquei pensando a partir interessante. Não, teve uma coisa que você falou, Abílio, que eu achei muito, muito interessante, essa questão disso que é silencioso, de que é impossível de fazer falar e que a gente insiste, né? E que se torna quase uma violência. Silencioso. Exatamente. Absolutamente silencioso. Que é o pulsional. Isso. O pulsional é silencioso. Né? Isso. Então, Isso. Não há como fazer falar, tem um ponto limite ali. Né? E o analista precisa respeitar isso. Uhum. Né? Hoje uma... Oi. Vocês estão falando, me passou, pode ser uma bobagem que passou pela minha cabeça, uma coisa meio tola, essa coisa da fala, mas é que a gente pensa em fala, a gente pensa logo em voz, a gente pensa em uma fala, num som que sai, numa palavra, num significante. Mas não tem aquele ditado que fala, mas o corpo não fala. Às vezes o corpo fala e não é exatamente na fala. Pode ser meio bobo isso, mas a gente fala, o corpo fala. Será que no psicossomático o corpo está falando? Sim. É uma outra linguagem, mas é uma linguagem.
Nadia, o corpo fala, mas o corpo pede interpretação ou é o sujeito, né? Ou isso é da ordem, né, da subjetividade, né? Quer dizer, será que esse sujeito acometido pelo sintoma psicossomático, né, o que vai permitir que ele fique numa análise seja a transformação propriamente do sintoma psicossomático, né, em sintoma analítico, ou algo, né, que, de algum modo, né, não seja propriamente o sintoma psicossomático, mas algo da posição desse sujeito, né, na ordem da sua vida, da relação com o seu corpo, com o seu desejo, né, que pode, sim, se inscrever, né, simbolicamente e fazer apelo né, a uma interpretação, uma significação. Né? Será que o que mantém um sujeito com sintoma psicossomático numa análise é propriamente o sintoma psicossomático ou alguma coisa que possa, né, clamar, pedir, né, uma interpretação, uma significação? É uma questão. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu estou aqui colocando, né, uma questão. Isso aí. Pois é, Paula, posso né? pegar a carona? Será que o assim, corpo né? quer saber? O corpo fala, mas será que o corpo quer saber? Exatamente. Pois mas então deixa eu pegar a carona nisso que vocês estão falando, que é a questão, é uma das questões que eu recortei da aula do Sérgio, que é a questão da angústia. Porque a gente falou bastante sobre o sintoma, mas assim, e a angústia ela é corporal. A angústia é uma coisa que a gente sente no corpo. Então, assim, e aí eu acho que tem a ver com isso que o Abílio está falando, que a Nadir está trazendo, que a Tereza Meloni está perguntando, que eu acho que a angústia é o sinal desse não analisável, desse impossível. A angústia não tem palavra, mas ela chama a palavra. E ela é um sinal no corpo, porque ela é uma dor que dói no peito, né? É uma compressão, é uma falta de ar. Então, me parece que a angústia ela é justamente essa fronteira que fica entre o corpo real, né? É corpóreo, e um chamado ao significante. Porque perante a angústia, assim, inclusive aquilo que o Lacan trabalha no próprio Seminário da Angústia, a angústia chama um reposicionamento da fantasia, que já é um sentido do sintoma, que já é essa possibilidade de decifrar alguma coisa. Então, a angústia é sinal de que uma análise está acontecendo, inclusive, de que algo está sendo mexido, porque chama o significante de alguma coisa que é corporal, que não se decifra, mas chama a palavra. E isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando ao longo da aula de hoje, essa distinção que vocês estavam trazendo entre o sintoma, o fenômeno psicossomático e o acontecimento. Assim, o que eu pensei sobre isso é que a questão do sintoma comporta também a repetição, e por isso a repetição significante. Tem algo ali que pode se ler. No fenômeno psicossomático, há uma aposta de que a análise possa fazer alguma mutação sobre isso, mas não há nenhuma garantia. E o acontecimento me parece que é uma coisa transitória, que se dá no corpo e que pode ou não ter alguma significação depois. Mas não é diferente do sintoma, o acontecimento, ele não se repete. Ele é pontual. Assim, isso para mim também é muito novo, só elucubrações. E uma coisa que eu fiquei pensando logo no início da sua aula, Sérgio, foi quando você falou da questão da pandemia, das compulsões, assim, do arranjo que cada um deu para se virar com a pandemia. Uns foram comer demais, outros foram intensificar os cuidados com a limpeza, a higiene, com o próprio corpo, e outros foram para o exercício, que é um excesso no exercício, quase como para fazer esse corpo viver.
Porque o que eu fiquei pensando, inclusive através da diferença que você faz entre o corpo morto, o corpo mortificado pelo significante e o corpo vivo do gozo, é que na pandemia o que a gente ficou muito escancarado foi com o corpo morto, o real da morte. E aí, assim, querer fazer o corpo viver, manter o corpo vivo pela via do exercício, era uma forma de gozo. E, inclusive, intensificar os nossos gozos também era uma forma de fazer valer a vida, em detrimento desse real da morte tão escancarado que estava na pandemia. Então, isso que você falou no início da aula, assim, de alguma forma se articula com essa divisão que você fez bem interessante, entre o corpo morto, mortificado pelo significante, e o corpo vivo que goza. E aí cada um goza de uma maneira particular. Enfim, algumas contribuições. Legal. Muito bom. Tem mais umas perguntinhas aqui que estão falando. Não sei, Alexandre? Tem, peraí. Tem alguns comentários aqui e a Rita também queria falar. Rita em Prota. Peraí que eu vou tentar... Pode falar, Rita. Então, eu não peguei do início, eu não sei se você chegou a falar sobre... Me desculpa, eu tô assim, eu sou meio que ignorante, tá? Mas sobre a diferença do fenômeno psicossomático para o sintoma de conversão, né? Mas o que vocês falando, né, sobre o corpo fala, né? Ela falou e o que esse corpo fala, mas enfim, eu lembrei de uma situação minha, né, onde eu estava em análise e eu sentia muita dor na mama direita. E não tinha problema nenhum, e muita dor nessa mama direita. Que foi quando eu comecei a pensar mama, mãe direita, mãe certa, mãe correta. E isso começou a fazer um total sentido dentro, né, daquilo que eu estava vivendo, dentro das minhas fantasias, né? Então, quando eu falo, eu não sei se existe aí uma diferença, né, entre um fenômeno psicossomático e um sintoma de conversão. O que teria sido isso, no meu caso? Foi um sintoma de conversão? Foi um fenômeno psicossomático? Porque eu acabei conseguindo, né, trazer, ele conseguiu me trazer aqui um significante, né? Eu consegui olhar para esse sintoma e desse sintoma deslizar uma cadeia, né? Sim. Eu tenho para mim que o corpo não fala. Gente, só um minutinho. O corpo, ele em si não fala, entendeu? Essa que é a diferença para com a psicanálise. Quem fala é o sujeito, a partir das manifestações corporais. O corpo, ele não fala. Né? Tanto que, em vez de corpo fala, a gente fala o corpo falante. Né? Mas é o corpo falante a partir desse sujeito falante. Quer dizer, é o sujeito que fala, entendeu? É a mesma coisa. A angústia, essa manifestação que a Paula falou, a angústia em si não quer dizer nada. Ela incita o sujeito a falar, entendeu? Aí você fala a partir da angústia. O corpo falou, o corpo não falou. Você que... O corpo não... E se o sujeito puder ler, ele vai poder falar disso. Pois é. Eu queria trazer, em cima quando a Paula fala da angústia como esse sinal que clama por uma fala, eu me lembrei de um caso da Diana Rabinovich, uma última capítulo de um livro dela, que eu não lembro o nome, mas não importa, que era uma cliente dela antiga, que entrava e saía, falava opção de coisa, e essa cliente era gorda, imensa. Vocês lembram desse caso? E ela esperou anos, nunca tocou nessa questão do corpo dessa cliente.
até que um dia ela entrou, esbarrou em alguma coisa e a coisa apareceu. Eu me lembrei disso quando você falou que, às vezes, é preciso respeitar isso que é impossível de ser falado, um tempo para que isso seja possível de ser falado. Porque não havia, entendeu, Paulo? Nesse caso, você conhece o caso, nem angústia, nada, nem cheiro. Sim. Era puro corpo mudo, digamos assim. Sim, por isso que a angústia é um sinal, né? Quando o Freud fazia essa diferença entre a angústia sinal e automática, e o Lacan desfaz um pouco essa diferença, dizendo que a angústia é sinal desse automático, desse gozo no corpo do qual o sujeito não sabe, mas chama a fala. Mas é uma manifestação corporal, que assim que o sujeito precisa ler e colocar a palavra nisso. Me pareceu que a angústia tem a ver com um corpo silenciado, calado. Mas esse caso da Diana Rabinovich é um corpo mudo. Estava mudo. Nem angústia. Só uma... Alô? Uau! Oi. O que aconteceu? Entendi. É que eu coloquei as perguntas aqui, compartilhei aqui. Ah, tá. Porque a Ana Luísa falou uma coisa interessante aí que eu queria, se ela puder falar um pouquinho mais, é que o fenômeno psicossomático é uma escrita e não uma fala. Não sei se ela ainda Então, está é porque aí. o Lacan... Tô aqui. É porque o Lacan ele vai dizer, né, que é uma escrita no corpo, mas como um hieroglifo, né, que fala. Então, assim, como se fosse... Não é possível de ser lida, mas é uma escrita no corpo. Porque a fala... É isso, a fala eu penso que já está muito mais para o sintoma, porque o sujeito fala daquilo. Mas o fenômeno psicossomático, ele fica como um enigma. Indecifrável, no primeiro momento. Assim, essa questão do fenômeno psicossomático, a gente teria aí que pensar, né, naquela questão da holófrase, né, quer dizer, de dois significantes, né, colados. E, portanto, impossível, né, de ser lido, né? É mais uma marca, né, incompreensível, né, do que propriamente a escrita, né? A gente teria que entrar nessa questão que a gente, né, iria demorar um pouco mais. Mas eu queria dizer para a Rita, já que ela fez uma colocação importante aí, quer dizer, do modo como ela trouxe a questão dela hoje aqui, quer dizer, falando do modo como ela nos apresentou a questão, diferentemente do fenômeno psicossomático, o que você traz, Rita, é muito bonito, né, porque você fala até de uma forma muito freudiana, né, porque você traz ali, né, a metáfora e a metonímia, né, a predominância da metáfora sobre a metonímia, mas a metáfora e a metonímia, né, naquilo que você mesmo, na sua pergunta, já coloca como a perspectiva, né, da questão da conversão, né, que é diferente ali, né, ali há uma possibilidade, né, Freud aprendeu a ler esses sintomas na histérica, né, esses sintomas justamente de conversão, né, que é diferente disso que a gente está tentando pensar aqui como o fenômeno psicossomático, porque a gente teria que entrar nessa questão aí da holófrase, né? E, portanto, esses dois significantes colados que a gente não pode, né, não se permite a ler, né? Isso que eu dizia, será que talvez o sujeito em análise com o fenômeno psicossomático ele não teria, talvez, que poder, né, partir por um outro viés que se tornasse, sim, ali sim, analisável, interpretável, simbolizável, né, num caminho, né, por uma cadeia significante possível, né? E talvez ele não conseguisse justamente poder dar um significado, uma significação propriamente ao fenômeno psicossomático, né? Isso talvez ocorresse pelo viés da possibilidade desse sujeito constituir, enfim, um sintoma analítico que pudesse, sim, né? Aí sim, construir alguma possibilidade para ele de lidar com isso, que é uma marca no corpo, né? uma marca indecifrável. Não sei
são coisas que a gente está aqui tentando pensar junto. Gente, acho que eu vou finalizar em função da extensão do tempo, mas aí, obrigado pelas contribuições. Eu te envio no chat, então, Sérgio, os comentários que as pessoas colocaram, tá? Então, vamos lá. Não, eu botei aqui. te mando, você vai ler agora? Eu posso te mandar depois. Vou, por favor. Isso aí. Em função do tempo, acho que Paula também quer falar alguma coisa. Eu quero lembrar aos membros que ainda essa semana sai a programação da jornada e pedir a todos para divulgarem, porque é fundamental essa divulgação a partir de todos, tá? Então, vamos começar a divulgar mais a jornada para que as inscrições já estão acontecendo, mas que aconteçam em maior número, que isso é importante para a gente. Tá bom. Gente, muito obrigado. Sérgio, vai ter algum encontro desses antes da jornada, Helena? Vai. Oi. Vai ter outro? Vai ter outro. Tá. Na segunda-feira, acho que dia 23. 23 desse mês ainda. Tá bom, gente? Valeu. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana aí para todo mundo. Beijo. Tchau. Obrigada, boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Valeu, Sérgio. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau.